Olá, gente. Dando continuidade à nossa explicação sobre a aula, o conteúdo relacionado com hubs. A gente vai falar um pouco sobre a questão do ranqueamento dos nós, baseado em algumas métricas bem conhecidas. Bom, até então no curso a gente falou bastante sobre métricas que caracterizam os vértices ou o gráfico de uma forma geral. Uma métrica que foi bastante discutida foi a questão do degree, o grau do nó, que é o número de vizinhos que o nó tem. O que acontece é que nem sempre caracterizar um vértice pela quantidade de vizinhos é a métrica mais interessante para a gente extrair alguma informação da rede. Por exemplo, num gráfico, nesse gráfico aqui, obviamente, alguns nós eles têm um grau elevado, né, porque eles se conectam com outros nós. Porém, quando a gente olha esse nó aqui em específico, a gente vê que ele tem um grau 2, porque ele só tem dois vizinhos. Porém, ele tem uma importância bem peculiar nessa rede. Se por acaso, por algum motivo, esse nó ele sair da rede, a gente não vai ter mais uma rede conectada. Ele vai formar aqui, digamos, duas comunidades, dois clusters. Então, esse nó, apesar dele ter um número de vizinhos pequeno, né, apenas dois nesse caso, quando comparado com os outros nós da rede, porém ele tem uma importância muito grande, porque ele faz a ligação entre esses dois mundos aqui, né? Como se fosse, digamos, aqui fosse um bairro, se a gente assumisse que isso aqui é uma cidade, esse grafo ele modela uma cidade, então aqui poderia ser um bairro, aqui poderia ser outro bairro, e a rua, ou uma ponte, digamos que é uma ponte que liga um bairro a outro, seria esse vértice. Se essa ponte fosse destruída ou sumisse, esses bairros ficariam ilhados. Então isso aí também é importante. A gente precisa identificar métricas que de alguma sorte a gente possa detectar esse tipo de comportamento. Bom, existem na literatura dezenas, a dimensão é essa, para não dizer centenas, de métricas que foram criadas ao longo dos anos que acabam caracterizando os vértices em uma rede. Aqui eu estou trazendo, digamos, as quatro principais métricas que remetem à importância de um nó, que a gente chama de centralidade. Então tem o degree centrality, a gente meio que já tratou isso em outros vídeos, a gente apenas não chamou de degree centrality, a gente só chamou de degree, apenas com uma pequena modificação na equação a gente pode chegar nessa definição, mas remete ao grau do nó. Tem o closeness centrality, uma métrica de distância média, né, de estar próximo dos outros nós aqui, até por questões de tradução do tema, do termo em inglês para o português, a gente vai preferir chamar o termo em inglês closeness. Nesse caso, o betweenness centrality da mesma forma, essa tradução entre, né, não necessariamente é uma ponte bridge, que é a tradução ao pé da letra, mas a gente também vai preferir falar aqui para vocês o termo em inglês que é o betweenness. É outra métrica de centralidade que a gente vai definir, obviamente, daqui a pouco. E o Engvector Centrality, aqui tem uma tradução bem conhecida para o português desse termo, que é chamado autovetor, que vem da álgebra, né, uma definição clássica na álgebra linear, que a gente também vai tratar aqui para vocês. Mas, de toda sorte, essas quatro métricas, elas acabam tentando identificar a importância dos vértices, dos nós, do nosso grafo, levando em consideração algumas características. O degree, como o próprio nome fala, é o grau do nó. O closeness ele leva em consideração os caminhos curtos, mais curtos, que a gente vai ver. O betweenness dá uma ideia de se o nó, se o vértice está sempre no fluxo de conexão entre outros vértices. E o autovetor ele dá uma ideia se os nossos amigos são importantes. Existem outras métricas, obviamente, como eu já frisei, mas a maioria dessas outras métricas elas são baseadas no autovetor centrality, inclusive o algoritmo do PageRank que o Google usa para listar e ranquear os sites, né?
a gente faz uma busca no Google, por exemplo, eu vou lá no campo, no site de busca do Google e digito Network Analysis, por exemplo. E ali a gente está ranqueado as páginas mais relevantes. Esse algoritmo, que é o PageRank, ele acaba vindo aqui desse algoritmo, dessa métrica de importância chamado centralidade pelo autovetor, do inglês Eigenvector Centrality, né? Bom, por questões didáticas, né, a gente acaba pintando, desenhando aqui o nosso grafo de referência para tentar explicar essas métricas com algumas cores, que essas cores elas acabam remetendo aos valores dessas métricas. Aqui, apenas por simplificação, essas cores estão relacionadas com o grau do nó, né? Então, quanto mais próximo do vinho aqui, nesse sentido, a gente tem, nesse caso, um vértice com um grau um pouco maior, e mais próximo do azul, um grau menor. Então dá para ver que, por exemplo, aqui o nó S, ele tem um grau um pouco maior aqui na rede. Pois bem, em relação ao Degree Centrality, como eu falei, né, o próprio Network X, ele implementa a maioria dessas métricas, as mais importantes com certeza. Então, dado um grafo G, a função ela vai retornar aqui um dicionário com o nó do grafo e um número. Esse número é justamente a métrica do Degree Centrality, né, que matematicamente, como é calculado? A gente pega um nó qualquer, por exemplo, esse aqui, o I, o nó I, e a gente calcula o grau do nó I, ou seja, quantos vizinhos o nó I tem, e a gente divide para normalizar, né, para a gente poder, por exemplo, comparar redes de tamanhos diferentes com a mesma métrica. Então a gente divide aqui para normalizar por um número que na verdade é o número máximo de vizinhos que o nó pode ter, né? Se um grafo tem n nós, então ele pode se conectar em teoria com n menos um nós, né? Assumindo que ele não se conecta com ele mesmo. Então é uma relação bem simples que a gente consegue obter esses valores aqui. Então dá para ver que por esse resultado, e levando em consideração essa colobar aqui, é uma barra de cores que dá para relacionar os valores, né? Então dá para ver que novamente o nó S é o que tem mais um valor mais alto para o Degree Centrality, muito porque ele tem um maior número de vizinhos. Depois o K, quanto mais próximo do tom vermelho, maior é o grau, e dá para ver que esses nós aqui que estão aqui são os que têm o menor indicador para essa métrica, como é esperado, né? Esses aqui são nós folhas, eles estão aqui no final aqui do nosso grafo, né? Então ele só tem um vizinho nessa estrutura. Bom, outra métrica bastante utilizada é o Closeness Centrality. Essa é uma métrica interessante porque como é que a gente mede, o que é que essa métrica ela significa? Então, o que a gente faz é tentar descobrir uma distância média de um nó para todos os outros nós da rede. Então, digamos, a gente escolhe um vértice, que o vértice A, por exemplo, e eu vou calcular a distância do vértice A para todos os outros vértices do gráfico, né? Mas isso considerando os caminhos mais curtos. Por exemplo, do A para o B. Qual o caminho mais curto do A para o B? Digamos que seja esse aqui, né? Então eu vou calcular esse caminho mais curto e vou verificar o tamanho. Depois eu vou calcular o menor caminho do A para o C. E vou computar esse menor caminho. A distância, né? 1, 2, 3, 4. E vou somar, né? Se A com B foi 4 também, com A com C também 4 já são 8. E vou fazendo depois do A para o D, do A para o E e por aí até completar todo mundo. Então, quanto maior for esse somatório, significa dizer que o nó A ele está mais distante de todo mundo. Então, o que se faz, na verdade, é fazer uma divisão, por exemplo, de 1 dividido por esse somatório. Então, quanto maior esse somatório, menor vai ser essa centralidade aqui, né? Porque 1
sobre uma coisa muito grande dá um número pequeno, né? Então, se essa métrica der um número muito pequeno, significa dizer que o nó ele está longe dos outros nós. Por outro lado, se a distância média dos menores caminhos de A para todos os outros nós na rede for pequena, 1 sobre uma coisa pequena, né, vai dar um número maior. E, consequentemente, essa métrica ela será um número maior. Essa métrica sendo um número maior, reflete que o nó está mais próximo de todos os nós da rede. Então, assim, apenas para normalizar essa métrica, o que a gente faz é dividir esse somatório pelo número máximo de conexões possíveis, que é justamente n-1, né? Um nó ele pode se conectar com n-1 nós na rede. Então, quando a gente faz aqui a divisão, esse n-1 sobe para o numerador. É por isso que essa equação é n-1 dividido por esse somatório, que na verdade esse somatório é a distância, o caminho mais curto, que aqui é representado por L, do I para o J, né? Assumindo que I, J e I são diferentes. Então, isso aqui vai dar um número de 0 a um número máximo. Então, quanto maior for esse indicador, significa dizer que o nó está mais próximo de todo mundo da rede. Então, levando em consideração aqui a ideia de cores, novamente, quanto mais vermelho, maior seria essa métrica, né, nessa escala. Então, dá para ver que os nós L e I eles estão mais próximos do que todo mundo na rede. O N também, né? Podemos considerar que o N aqui também. Então, por que isso é importante? Imagine que a gente quer propagar uma informação na rede, então eu vou descobrir os nós que estão mais próximos de todo mundo. Então, primeiro eu posso transmitir a informação que eu quero para esses nós, e aí esses nós vão transmitir para os outros. Então, o Closeness Centrality ele tem essa ideia. Ele acaba remetendo que é uma métrica que leva em consideração o caminho médio, a distância média desses nós para todos os nós da rede. Bom, outra métrica que complementa o Closeness Centrality é o Betweenness Centrality. Aqui é super interessante porque existem vários fenômenos, vários eventos que a gente quer modelar com grafos, que é importante a gente entender o fluxo da informação como é transmitida na rede. Então, por exemplo, no caso de transporte de mercadorias, eu quero saber quais são os portos que tal mercadoria são transportadas, ou mesmo no caso da pandemia por Covid-19, né? Teve várias soluções aí, por exemplo, contact tracing, para saber se uma pessoa teve contato com outra pessoa que estava contaminada e através disso entender como é que acontece a transmissão da doença. Então, entender como o fluxo de, de, da informação ela se propaga é importante. Então, nesse sentido é que vem o Betweenness Centrality. A ideia dele é o seguinte. Por exemplo, eu pego o nó A, o vértice A da minha rede. Então, eu vou calcular todos os menores caminhos, os caminhos mais curtos, entre outros nós na rede, par a par. Por exemplo, B com R. Eu quero calcular todos os menores caminhos entre B e R. Aí eu vou listar todos os menores caminhos. Pode ser que existam 3 ou 4 menores caminhos de tamanho igual, né? Digamos, não sei se aqui é o caso, provavelmente não, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente esse caminho aqui é o mais curto. Mas digamos que existissem outros caminhos desse com 6 passos. Aí eu ia verificar, ok, de todos esses caminhos mais curtos entre B e R, desculpe, quais desses caminhos o A faz parte? Se o A não faz parte nenhum, então o A não é importante para esse ponto. Mas se ele fizer parte, ele é importante. Então eu posso fazer esse mesmo cálculo para qualquer par de nós na rede e verificar qual a porcentagem de caminhos mais curtos que o nó A faz parte. Então, aqui está a definição matemática, né? Então, o Betweenness Centrality do grafo G para o nó I, o que é que a gente faz? Eu vou percorrer um somatório,
Eu vou percorrer todos os pares HJ de vértices na rede, obviamente que H é diferente de J e diferente de I, e vou calcular todos os menores caminhos de H para J, para todos os pares. Então isso aqui tem uma complexidade até relevante. Então, para todo par HJ, eu vou calcular os menores caminhos deles e vou verificar nesses menores caminhos quantos o nó I faz parte desses menores caminhos. Se ele fizer, eu faço aqui uma porcentagem e vou somando isso. Né? É esperado que muitos desses menores caminhos não tenham participação de I, né? Então vai ter um peso zero aí. O numerador vai ser zero, né? Então, zero dividido por qualquer coisa é zero. Mas a gente vai somando esse número. Então, esse somatório é justamente o Between Centrality. Entre outras palavras, ele mede uma ideia de relação, de ponte. Né? Se um determinado nó, ele faz parte sempre do fluxo da informação. O fluxo médio de informação passa por alguns nós. Se esses nós é o nó que a gente quer estudar, maravilha, ele tem uma boa relação de centralidade. Aqui pela figura a gente vê novamente quanto mais escuro, né, quanto mais com tom de vermelho, maior é essa relação. Então dá para ver que o nó I nesse caso ele tem uma alta between centrality, que significa dizer que ele, comparado com essa topologia, ele está mais presente no fluxo da informação. Ele é um nó importante. Porque se esse nó ele sair de alguma forma da rede, o fluxo da informação ele vai ser penalizado. Então, identificar esses nós é de extrema importância para a nossa modelagem. E, novamente, lá no NetworkX, isso já está implementado. A gente só precisa passar o grafo e um dicionário vai ser retornado com os respectivos valores do Between Centrality para cada vértice. Bom, a outra métrica que é bastante importante aqui no nosso contexto, das quatro, né, além do degree, do closeness e do between centrality, o N-vector, né, centrality, também chamado auto-vetor, centralidade do auto-vetor, ele é uma métrica que é interessante, porque essa métrica é baseada na seguinte relação, ele vai verificar se um nó ele tem como vizinho nós importantes. É como se um dos meus vizinhos fosse, eu até brinquei aqui, coloquei o Cristiano Ronaldo, uma celebridade. Se eu sou amigo de uma celebridade, eu tenho uma conexão com a celebridade, então significa dizer que eu sou importante, porque eu tenho um amigo importante. Sei lá, tenho uma conexão com um presidente de um país, ou uma celebridade de uma maneira geral, a gente pode generalizar dessa forma. Então, essa métrica é interessante porque ela olha a qualidade dos nossos vizinhos. Se nós temos vizinhos importantes, logo somos importantes. É essa a ideia dessa métrica. E, novamente, né, também está implementado lá no NetworkX, super simples de usar, só passar o grafo G e a gente retorna esses valores. Então dá para ver que, por essa métrica, que esses nós eles são mais importantes aqui na nossa rede, né? Estão com mais escuro aqui para o azul, para o vermelho, desculpe. Em especial o nó K, com essa métrica ele está ligado a vizinhos importantes, então ele seria um nó com essa métrica mais realçada. E essa propriedade aqui ela é interessante, ela vem da álgebra linear. Vocês podem consultar aqui o capítulo do Mark Newman, né, um autor, uma referência da área de análise de redes, o livro dele chamado Networks, a segunda edição, o capítulo 7, tem toda a matemática de dedução de onde é que vem o auto-vetor quando aplicado à análise de redes. Então, basicamente, o auto-vetor eigenvector central para um nó I, né, que é representado por xi, ele depende de uma constante de proporcionalidade e na verdade a gente vai consultar os vizinhos desse nó I. Então na verdade eu vou ver toda a rede, né? Porém aqui a gente tem uma matriz de adjacência. Obviamente, quando um nó J não for vizinho de I, vai estar lá um zero na matriz de adjacência, né? A gente já viu isso. E a gente vai somar o auto-vetor, a centralidade do auto-vetor do vizinho J de I. Vou fazer isso para todos os vizinhos. Se a gente
pegar essa definição e colocar isso no formato matricial, e obviamente como é que é k elevado a menos 1, né? Na verdade é 1 sobre k, na verdade não é k, é kappa, né? A letra grega. O kappa ele multiplica xi aqui, mas na escala, na forma vetorial, x é um vetor de n dimensões, de n posições, que é justamente o número de vértices na rede, né? Então, se eu tenho 100 nós na rede, x vai ser um vetor de 100 posições. O kappa é uma constante e o A aqui é a nossa matriz de adjacência. Então a gente vai ter essas multiplicações. E na álgebra linear, quando a gente tem um sistema nesse formato, a gente diz que o x é um autovetor dessa matriz A e o kappa é conhecido como autovalor. Então a teoria matemática relacionada com isso aqui, a gente quer encontrar o autovetor com os maiores valores. E esses valores são justamente a medida de importância do eigenvector para um determinado nó. Então, o que a gente faz é tentar encontrar, o objetivo aqui é tentar encontrar esse vetor x, né? Apesar, como eu falei, né, está implementado com uma linha de código, a gente precisa entender como é que isso é calculado para entender melhor o método. No NetworkX, a forma mais didática de explicar para vocês sobre esse método, eu encontrei aqui nesse artigo do Natarajan Meghanathan, de 2015. Vocês podem baixar esse artigo aqui, que eles foram muito felizes na forma de demonstrar como o autovetor, a centralidade do autovetor é calculada. Então, eu literalmente peguei essa imagem do paper do pessoal aqui embaixo. Então, imagine esse gráfico, essa rede. Então, aqui, para calcular o autovetor, é um método interativo, ou seja, a gente vai fazendo ele com vários passos. No primeiro passo, a gente sempre pega a matriz de adjacência aqui desse gráfico, ou seja, observa, o 1 ele está ligado com o 2 e com o 3. Então tem um sinal aqui, 1, porque está ligado com o 2 e com o 3. E 0 caso contrário, a gente já viu isso. A gente é preciso iniciar o autovetor. Então nesse paper, os autores sugerem que o autovetor seja inicializado com 1. Observe, como eu tenho 8 vértices aqui, então esse autovetor ele vai ter tamanho 8 também. Então eu vou fazer a multiplicação da matriz de adjacência A pelo autovetor inicial e eu vou ter um resultado aqui que é meu autovetor parcial. Para normalizar isso, se calcula a norma desse vetor. A norma de um vetor, recapitulando aí conteúdos de álgebra linear, o que é a norma de um vetor? A gente tem que somar o quadrado de cada elemento. Então, o que é que eu faço? 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Eu somo tudo isso e tiro a raiz quadrada. Nesse caso, deu 7,21. Vocês podem até reproduzir isso, calcular, né? Facilmente vocês chegam nesse valor. Dado esse valor da norma do vetor, o que se faz é dividir cada elemento desse pela norma. Então, se eu pegar 2 e dividir por 7,21, vai dar 0,277. Se eu dividir 3 por 7,21, vai dar 0,416. E assim de maneira sucessiva. Então, o que significa nesse primeiro passo esse vetor aqui? Esse vetor aqui é justamente o autovetor parcial no passo 1 do meu algoritmo. Significa dizer que quem tiver o maior valor seria o nó mais importante, considerando essa métrica de quem tem os vizinhos mais importantes. Nesse caso, os nós 2, 3 e 4 tiveram o maior valor, né, que foi 0,416. Então, o nó 2, 3 e 4 seriam os nós com o maior indicador para essa métrica, ou seja, são os nós que têm vizinhos mais importantes. Basicamente seria isso no primeiro passo, né? Bom,
No segundo passo, como é que o algoritmo faz? No segundo passo, eu multiplico novamente pela matriz de adjacência, ela não muda. O que vai mudar agora é esse fator aqui, que é justamente o autovetor que eu encontrei no passo anterior. Fiz aqui meio errado, mas esse vetor aqui é justamente esse vetor aqui. Eu multiplico a matriz por esse vetor e vou ter um novo autovetor. O que é que eu faço? Normalizo novamente. Vou elevar todo mundo ao quadrado, vou somar tudo, tirar a raiz quadrada, daria 2,63. E vou dividir cada elemento aqui por 2,63. E vou obter um outro autovetor. Observe que os valores aqui já são diferentes. E eu repito o processo quantas interações for necessário. Um ponto importante é que a gente pode medir um erro, uma tolerância, porque a gente não quer fazer isso de maneira infinita, a gente quer fazer isso por alguns passos. Então a gente pode configurar quantos passos eu quero fazer. 10, 100, 1000, o que seja. Isso é uma configuração do algoritmo. Uma outra estratégia é medir o erro e verificar se de um passo para o outro o erro foi tão pequeno, a gente pode parar o algoritmo. Né? Não é necessário rodar 100 passos. Se eu já conseguir convergir com um erro pequeno, ok, eu paro o processo. Como é que seria isso? Por exemplo, aqui, ó, o autovetor para o nó 1 deu 0,316. Nesse próximo passo, deu 0,298. Ou seja, essa subtração, se eu subtrair esse elemento desse aqui e somar aqui com todo mundo, será que esse valor total é menor que um certo threshold? Se for, ok, eu paro o método. Lá no NetworkX, vocês vão ver que, no exemplo anterior aqui, né, eu só chamei o grafo G. Ok, posso fazer tão simples quanto. Porém, se a gente for ver a documentação do NetworkX, vocês vão ver que tem outros parâmetros, que são parâmetros padrões, né? A gente nem mexe, mas estão lá, que tem a ver com esse algoritmo que eu acabei de explicar. Por exemplo, número máximo de interações está 100. Eu tenho uma tolerância, que é o erro, ou seja, se o somatório desses erros aqui acumulados for menor do que isso, eu não preciso ir na centésima interação, eu posso parar antes. Né? NStart é justamente esse vetor inicial. Se eu não passar nada e o padrão é none, o próprio algoritmo, na implementação vocês podem ver isso, né? O NetworkX é código livre, tá? Você consegue ver o algoritmo. Ele inicializa lá com outro valor. Nem é 1, é 1 sobre, nesse caso é 1 sobre 8. Assim que foi implementado no NetworkX. O peso, porque aqui vocês podem ver que não tem peso, né? Mas se aqui, por exemplo, tiver um 3, se aqui tiver um 2, então se aqui tiver um 2 como peso, então de 1 para 2 não vai ser 1, vai ser 2. Então, tudo isso é colocado. De onde é que vem esse weight? O weight deve ter alguma propriedade aqui no grafo que vai acabar remetendo a isso. Então é assim que é feito. Eu acho que deu para ficar mais claro como o algoritmo é implementado. Eu dei mais atenção a isso, porque realmente é o algoritmo mais complexo dessas métricas do Eigenvector Centrality. Né? E vários outros algoritmos herdam dele. Tem o CATS, tem o PageRank do Google, então é interessante vocês saberem um pouquinho como é que isso é implementado. Bom, e aqui apenas para finalizar, mostrando para vocês as 4 métricas que a gente estudou, que são métricas extremamente importantes, só para ver que a importância de um nó, ela varia conforme a métrica de estudo. Aqui, ó, se a gente pegar o nó I, né? O nó I aqui no Degree Central, ele é o nó, ele não tem o maior número de vizinhos. O maior número de vizinhos é o S. Então ele está meio intermediário. Porém, quando a gente considera o closeness, ele aqui tá mais vermelho, né? Então ele é um nó muito importante. Desculpe, o nó L, né? O nó I aqui embaixo. Que as letras são parecidas. Mas o nó L, do ponto de vista de outra métrica, ele já é o nó mais importante. Com o betweenness, ele já não é o mais importante. O mais importante é o nó I. Tá mais para covinho, né? Que na nossa tonalidade. Em relação a Eigenvector, novamente, ele não é o mais importante, porém ele está no grupo ali dos nós que tem vizinhos mais importantes. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês é essa mensagem que apenas o Degree Centrality que a gente vem usando nas aulas, ele é interessante, ok, eu consigo identificar
quem é o nó que tem mais vizinhos, mas só isso não é suficiente. Eu preciso saber, por exemplo, quem é o nó que está mais próximo de todo mundo, que é o closing centrality. Quem é os nós que participam mais do fluxo de informação, isso é extremamente importante. E quem são os nós que têm vizinhos mais importantes. Então, todas essas métricas elas acabam remetendo a insights de diferentes ordens na nossa estrutura de rede. Então é isso. Nos próximos vídeos a gente vai continuar com a discussão remetendo a métricas de centralidade, mas sobre outros aspectos, né, que envolvem a questão de grupos e também de distribuições dessas métricas e fazendo comparações, correlações entre as mesmas. Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até lá!